Quevedo. O nosso próximo assunto, infelizmente, é uma tragédia que se abateu agora nesse último dia do ano, 31 para 1º. Nós tivemos na Suíça, numa estação de esqui, um incêndio, uma explosão, e pelo menos 40 pessoas morreram e 115 ficaram feridas. A polícia local disse numa entrevista que a suspeita é de uma explosão acidental por conta de um incêndio e, por enquanto, aliás, por todas as informações que tem agora, descartou hipótese de terrorismo. Oficialmente, o governo falou em 40 mortos nesse incêndio e mais de 100 pessoas que morreram. A gente buscou contato com brasileiros no local, na região, e conseguimos contato com o Lucas Ferreira, que é corretor de imóveis em Goiânia, estado de Goiás, e está na cidade de Crans-Montana e vai conversar ao vivo com a gente agora. Lucas, aqui, boa tarde para ti, imagino que boa noite já. Obrigada por nos atender e imagino que também o clima na cidade é de consternação. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Boa tarde. Tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Te ouvimos. Sim. E te assistimos também bem. Você está onde exatamente? Você está visitando alguém? Você mora por aí? O que você ouviu de informações? Nesse momento eu tô em casa, que fica a menos de 1 quilômetro do local do acidente, do incêndio. Inclusive, no momento, pouco antes do incêndio, né, que ocorreu por volta das 1h35 da manhã aqui, eu e minha mãe, e meu padrasto, a gente até pensou em ir nesse mesmo bar. A gente foi num bar que estava lotado, e aí a gente pensou em ir nele porque é bem próximo, é bem famoso, queria conhecer também. E por algum motivo, acredito em Deus, né? A gente decidiu não ir porque estava muito frio também, a gente já tinha bebido um pouco e a gente decidiu não ir. E logo depois a gente escutou um barulho muito forte, né? De explosão. A gente pensou até que poderia ter sido um foguete, apesar desse ano ter sido proibido os fogos de artifício aqui, né? Então não teve queima de fogos, mas algumas pessoas ainda estavam disparando alguns foguetes, né? Mas foi um ou outro. Então a gente pensou que tinha sido mais um que tinham soltado, né? Só que depois, por volta ali das 1h45, 2 horas da manhã, a gente já começou a escutar barulho de helicópteros e tudo mais. Só que a gente só soube mesmo que tinha acontecido essa tragédia agora pela manhã, porque saiu em todos os jornais, né? E uma das amigas da minha mãe ligou para ela para saber se a gente tinha ido no bar, que ela comentou que a gente iria. Quase fizemos reserva lá antes, mas graças a Deus a gente não estava no momento. Você ouviu o barulho? Sim, a gente ouviu, porque é muito próximo, né? É aqui do lado praticamente, menos de 1 quilômetro. Você conhece esse bar? Já tinha entrado nele em ocasiões anteriores, não, Lucas? Eu não cheguei a entrar, já estive na porta dele várias vezes, né? A minha mãe e o meu padrasto têm foto nele, eles têm foto dentro desse bar, que eles foram lá, e eu ia também, né? Eu ia depois, eu queria conhecer também esse bar, que é muito famoso aqui. Uhum. Então acabou, mas a gente não foi nesse dia de hoje. Né? Pra gente entender um pouco, acho que talvez o telefone do Lucas esteja tocando também, né, em função do que está acontecendo, ele estar no local, mas pra gente entender, Lucas, porque aqui no Brasil a gente tem muito, nessa época, festa em praia, em cidade também, né? Mas como que é aí na Suíça? Ou as pessoas comemoram em casa e depois vão para festa? A gente leu e sabe que é numa estação de esqui, mas não necessariamente quem está ali é mais turista. Queria que você explicasse um pouquinho do contexto de como são essas... como era esse bar, esse local e quem frequenta. Ok. Basicamente é o seguinte... Muita gente fala que é uma estação de esqui, mas na verdade Crans-Montana é como se fosse uma cidade satélite, né? De Sierre, no caso. Crans-Montana é uma cidade, só que a gente fica na montanha e Sierre, que é a cidade principal, fica embaixo. Então aqui tem a estação de esqui, certo? Então nós temos aqui a estação de esqui, mas também nós temos os bares, nós temos os prédios, os hotéis, escolas, tem a comuna, que a gente chama, que é a prefeitura daqui, da própria cidade, Correios, enfim. É uma cidade, né? E aí, geralmente, as pessoas aqui comemoram como? Primeiro ficam em casa, né? Comemoram em casa, faz um jantar, inclusive a gente também fez isso, um jantar e tudo mais. E poucos minutos antes a gente vai para algum local que está comemorando. Nesse caso aqui tinha
aqui ao lado da minha casa, mesmo ao lado aqui, tem um local cheio de bares, uma rua, que fecharam e fizeram um show, 2 shows no caso. Um começou às 9h30 da noite, foi até às 11h30, depois das 11h30 até 1h30. Então, geralmente, as pessoas ficam em casa e depois aqui vão para esses locais. E outras reservam esses locais, bares, restaurantes, para poder passar o ano novo, né? Então, o que aconteceu basicamente foi uma festa nesse bar, inclusive. Tem capacidade ali por volta de 300 pessoas, e lá são 2 pisos, o térreo e o subsolo. O subsolo, na verdade, é um bunker. E esse bunker, ele é utilizado, né, para abrigar pessoas em momentos de guerra. Como não tem guerra, né, ultimamente aqui, graças a Deus, algumas pessoas, né, empresários, criam dentro desse bunker pisos com esse tipo de estrutura para abrigar essas pessoas nessas festas, né? Então, tipo assim, é um recurso que eles têm de evitar o barulho, porque dentro do bunker é tudo isolado, então você não consegue, você evita esse barulho, né? Então pode tocar som alto e tudo mais. E ao mesmo tempo você se protege também do frio e tudo mais, e eles aproveitam aquele espaço que não está sendo usado. E nesse caso, esse bar ele só tinha uma saída, que é a mesma da entrada, que é uma escada. Então a gente entra no bar, a parte de cima é todo vidro, e tem lá um balcão e tudo mais, cabe cerca de 40 pessoas, e logo tem uma escada no meio que a gente desce e vai pro subsolo, que é onde fica a segunda parte do bar, né? Quer dizer, escapar dali seria impossível, seria muito difícil. Esse tipo de bar é bem comum, né? Essa estrutura, o Lucas que vive lá sabe, na Europa, são casas às vezes antigas que são reutilizadas e redesenhadas para receber casas de festas, bares, e aí os subterrâneos são muito comuns, coisas que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, mudou bastante, né? Principalmente depois da tragédia da Kiss, mas lá na Europa, eu estive na Ucrânia esse ano que passou agora, e em Lviv, por exemplo, tinha muitos bares com vários subterrâneos, inclusive utilizados como bunker também, no caso da Ucrânia ainda em guerra, né? E, Lucas, até uma coisa que eu estava lendo aqui com relação às informações que ainda estão sendo apuradas, mas essa época do ano, a região estava cheia de turistas, tu falavas aí com capacidade para 300 pessoas nesse bar, mas sobretudo na cidade, nas estações de esqui, em função do inverno que está começando, estava lotado assim, a região? Como é que está o clima aí em termos de pessoas mesmo? A região estava extremamente lotada, não só agora, mas até mesmo antes mesmo do Natal. Eu cheguei aqui no dia 26 de dezembro agora, e no dia 26 até hoje, no momento de hoje, eu não consegui andar pela cidade sem ter trânsito. Então o trânsito aqui está intenso, porque tem muitos turistas, né? Muitos turistas mesmo, e eles estão indo tudo subir na montanha para de fato esquiar. Então, a gente está na montanha, tem a Transmontana, que é a cidade. E aí sobe o teleférico para de fato ir para a estação de esqui, que fica logo acima, para esquiar e tudo mais. Então, o bar fica nessa parte dentro da cidade de Transmontana. E aqui realmente está extremamente lotado, muita gente, muito turista. A maioria deles italianos, franceses, né? São a grande maioria que eu vi aqui, né? E portugueses. Os turistas esses, né? Que a gente estava até mencionando essa época, né? E todos nós, eu acho que em algum momento já pensamos em conhecer algo que é extraordinário para a gente, né? E que tristeza, num momento de celebração e de festejo. Eu queria te perguntar também, Lucas, porque tu está acompanhando o noticiário local, se é possível, se é provável, o que se fala sobre o número de mortos? Pode ser que aumente, porque a gente ouviu isso mais cedo na entrevista, nós aqui distantes, né, na entrevista das autoridades, que poderia ser ainda maior. No caso da Boate Kiss, foi aqui, né, vivemos na região central do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, se sabia que o número ia crescer, como de fato foi crescendo, numa tragédia muito dolorida de 242 mortos. Aí, o que vocês ouvem? Nós temos das agências de notícias 40 mortos, a informação. A gente recebeu a notícia aqui que foram confirmados acima de 40 mortos, né? Por volta dos 47 mortos já, infelizmente. 115 pessoas feridas e grande parte em estado grave, né? Infelizmente é uma fatalidade. E foram distribuídos em vários hospitais daqui, né? Que só o nosso aqui de Sion, no caso, o mais próximo que seria o Sion, não seria possível
abrigar esse tanto de pessoas, né? Então, foi distribuído para Zurique, Berna, Genebra, né? Então, assim, o número pode crescer, sim, eles falaram que pode crescer, até porque tinha mais de 100 pessoas, né, nesse local. A capacidade é para 300, mas a gente sabe que poderia até ter um pouco mais, porque estava extremamente lotado, tá? Estava extremamente lotado. Não conseguimos entrar, né? A gente tentou ir num outro, que é uma capacidade bem semelhante, estava lotado, e nesse também estava extremamente lotado, a gente até desistiu de ir nele, né? Porque a gente pensou que poderia estar lotado também, a gente não ia conseguir entrar. Então, assim, a gente também recebeu notícias de que há pessoas desaparecidas também, mas que ainda não foram, né, dadas como mortas, mas também não apareceram ainda, que saíram para a rua aqui para festejar e até o momento não retornaram e não deram notícias, né? Então, assim, por conta desse fato, a cidade disponibilizou também aqui contatos para que quem tivesse algum tipo de informação, até mesmo famílias que estão preocupadas, né, pudessem estar ligando e informando para esse número que eles iam passar informações, caso, né, eles achassem alguma coisa ou vice-versa. As autoridades descartaram um ataque terrorista, né? Foi uma das primeiras manifestações, porque, claro, na Europa, que viveu já tantos atentados ali no início dos anos 2000 e até 2015, aquele em Paris, no Bataclan, com 190 mortos, é sempre a primeira coisa que se pensa, é um atentado, um ataque terrorista, né? Mas foi descartado imediatamente. Por aqui, Kelly e Lucas, a gente ouve que tem duas possibilidades aí de início do incêndio, né? De causa. Um deles, um rojão, e aí isso também nos remete à situação aqui que vivemos no Rio Grande do Sul da Boate Kiss, que fez com que o fogo se espalhasse, e aí também explica um pouco a explosão que você ouviu, a partir de um telhado feito de madeira. E a segunda possibilidade, velas, né, colocadas muito próximas ao teto também, né? Tem outra hipótese que tem sido levantada aí pela imprensa suíça? Então, nesse momento, né, você disse corretamente, foram feitas duas hipóteses, né, que é essa do terrorismo, mas já foi descartado, do atentado terrorista, e essa do rojão, né. Aparentemente, na verdade, o que a gente conseguiu ouvir até mesmo de testemunhas aqui, pessoas próximas a nós, é que foram aqueles equipamentos pirotécnicos que saem faíscas, colocaram na garrafa de champanhe, no momento que levantaram ela, como realmente a estrutura inteira é revestida em madeira, né, o incêndio começou logo ali. E aí e a questão da explosão pode ser por conta das botelhas de gás que utilizam para fazer o chopp e tudo mais, né, as bebidas espumantes que lá tem. Então, eu acredito que a explosão poderia ter sido através disso. Mas no momento, não teve confirmação ainda. O governo aqui, né, o pessoal aqui, eles não expõem muitas coisas que estão acontecendo. E a gente também não consegue ter muita informação, muito acesso, porque eles fecham, né? Essas ruas que ficaram próximas aí, estão todas fechadas ainda no momento. E enquanto eles, de fato, não têm uma prova real do que realmente poderia ter causado o incêndio, eles não estão divulgando, né? Mas aparentemente poderia ter sido isso, porque além do teto de madeira, ele também tem ali o revestimento com espumas, né? Tem a parte elétrica. Então, a partir do momento que ficou muito próximo ali do teto, poderia sim ter sido a causa mais provável do incêndio. Tudo muito rápido, né? Aqui, Lucas, a gente está se aproximando do intervalo, vai bater o sinal da hora certa, de 4 da tarde, mas aqui nós tivemos um agravante em Santa Maria que a espuma em contato, né, com o fogo produziu uma fumaça tóxica. Então, uma boa parte das pessoas, infelizmente, numa tragédia que me arrepio só de me lembrar, morreu porque inalou a fumaça. Não foi nem a queimadura, por óbvio, né, de uma gravidade, mas ao respirar aquela fumaça, acabou morrendo, né? Corpos que estavam intactos do ponto de vista de não queimadura, eu quero dizer, naquela cena tenebrosa do ginásio, que depois foi retratada em série, disponível, enfim, no streaming. Eu me remeto exatamente àquele momento, me dá uma coisa, assim, é o que a gente viu.
da inalação da fumaça, né? Que claro, a gente está ainda inicialmente vendo as causas, ouvindo, não tem como saber, né? Mas o que eu estava lendo lá na França foi justamente a questão, os corpos estão muito destruídos e isso, inclusive, então, as autoridades dizem que vai demorar para reconhecimento justamente pelo nível de destruição. Então, diferente daqui, né? Claro, aqui teve também quem se machucou e muito pela queimadura, pelo fogo em si, mas aqui a parte considerável das mortes foi em função da fumaça produzida, né, tóxica, de quando esse equipamento pirotécnico encontrou a fumaça, a esponja, né, a espuma ali no Mas são teto. bastante parecidos, os casos, infelizmente. Lucas, querido, remete, né? O nosso sinal marcou 4 horas, então a gente tem que ir exatamente agora para o Notícia na Hora Certa, mas quero te agradecer imensamente, desejar dar um abraço aí em ti, na tua família, né? Porque eu acho que também deve ficar esse sentimento de que poderia ter sido vocês poderiam ter ido. Então, que Deus abençoe vocês, que tenham um bom ano e obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Muito obrigado aí. E agradeço aí pelas informações. Obrigada. Vocês estão passando, né, remete aí, tira um pouco do fake news que muita gente está, infelizmente, propagando aí. Obrigado. Obrigada. Lucas Ferreira falando ao vivo de Crans Montana, lá na Suíça. A gente vai para o intervalo e já volta com mais Gaúcha Mais.